com ou sem acento. Vamos recordar a posição da sílaba tónica em português, em palavras que não têm acentos gráficos e vamos também recordar as regras de acentuação gráfica. Começamos por ver as diferenças de pronúncia entre palavras com e sem acento gráfico. Fábrica, fabrica. Revê, breve. Nó, nu. Anel, nível. Algum, álbum. Garagens, parabéns. Vamos recordar. Em português, a sílaba tónica é sempre uma das 3 últimas sílabas da palavra. No entanto, a palavra pode ter mais sílabas. Por exemplo, a palavra circunflexo. Nesta palavra, a sílaba tónica tem de ser uma das 3 últimas sílabas. Nesta palavra em concreto, a sílaba tónica é flé, circunflexo. Quando uma das sílabas da palavra tem acento, seja acento agudo, seja acento circunflexo, então essa sílaba é tónica, como nos exemplos móvel, ânimo. O acento agudo indica vogais abertas A, E, O e é o único símbolo usado com I e com U. Já o acento circunflexo indica vogais médias A, E, O. No caso das vogais A, E e O, sempre que estão assinaladas com o acento agudo, então vão ter som aberto. No entanto, assinaladas com o acento circunflexo, vão ter som médio. Começamos então pela posição da sílaba tónica em palavras que não têm acento gráfico. A maioria das palavras em português é grave, ou seja, a sílaba tónica é a penúltima, e vamos então ver quais as características comuns a estas palavras. Então, as palavras terminam em A, E, O e EM, como nos exemplos casa, estudante, sapato, garagem. As palavras que não têm acento, mas têm uma terminação diferente destas, vão ser agudas. A sílaba tónica vai ser a última. E vamos então ver as características comuns a estas palavras. Então, terminam em L, R, Z, X, como jornal, computador, feliz, duplex, ou terminam em vogal nasal, como jardim, ou ditongo nasal, como canção, ou então terminam em I ou U, como javali, peru. As palavras que têm estas terminações, mas a sílaba tónica não segue estas regras e tem uma posição diferente, então nessas palavras a sílaba tónica está assinalada com acento gráfico. Vamos então ver as regras de colocação dos acentos gráficos. As palavras esdrúxulas, palavras cuja sílaba tónica é a antepenúltima, têm sempre acento gráfico. Página, número, influência.
As palavras graves têm acento gráfico quando terminam em consoante L, R, X, S, mas S não é a marca de plural. Nível, cadáver, tórax, vírus. Necessitam ainda de acento gráfico as palavras graves que terminam em vogais ou ditongos nasais, como sótão, álbum. E ainda as palavras graves que contêm I ou U tônico precedido de vogal sem ditongo, como saída, conteúdo. Por fim, as palavras graves que terminam em I necessitam também de acento gráfico, como táxi, júri. As palavras agudas têm acento gráfico quando terminam em vogais abertas. Neste caso, o acento é o agudo. Sofá, café, avó. Necessitam também de acento gráfico as palavras agudas que terminam em vogais médias e, neste caso, é o acento circunflexo. V, avô. Necessitam ainda de acento gráfico, o acento agudo, as palavras que terminam em EM ou ENS e têm mais do que uma sílaba, como, por exemplo, também, parabéns. E, por fim, necessitam acento gráfico as palavras agudas que terminam em ditongos orais abertos. Neste caso, usamos também o acento agudo. Anéis, céu, dói.